Está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, o Dr. Fernando Macedo, um dermatologista inovador que rodou o mundo e mudou a cara da dermatologia no Brasil, empresário, fundador da Human Clinic em São Paulo. Então hoje a gente vai bater um papo, nós vamos nos conectar com este empreendedor e vamos conhecer um pouco desse trabalho fantástico que ele tem feito aqui no Brasil, em São Paulo, várias unidades, e daqui a pouco vai estar no Rio de Janeiro também. Rodrigo, prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa história. E a gente está sempre aprendendo, né? Tem podcast, mesmo com você, eu tenho certeza que eu vou aprender coisas aqui. Então vamos embora. Tamo junto. A gente sempre começa o nosso programa com um mantra que a gente vem desenvolvendo durante esses 5 anos, que representa os nossos pilares pessoais, que é saúde, força e fé. Que maravilha. Vamos embora. Saúde, força e fé. Saúde, força e fé. Nós queremos agradecer os nossos apoiadores. Se você está na região da Faria Lima e você está em São Paulo e gosta de frutos do mar, nós recomendamos você dar uma passadinha na rua Mário Ferraz e conhecer o restaurante Rufinos, do nosso amigo Edmu. Lá você vai poder desfrutar uma experiência dos melhores frutos do mar que se oferecem em São Paulo. Então hoje estamos aqui com esse campeão, o Dr. Fernando Macedo, aqui um empresário em São Paulo, e a gente vai conhecer um pouco da história do Dr. Fernando Macedo. A gente, em nosso processo aí de pesquisa e conversa, Dr. Fernando, a gente viu, eu particularmente, que tive esse nascedouro, como a gente conversou, do Nordeste, tive esse muito ligado à questão do surf, ao mar, e é uma questão que eu sinto muita falta em São Paulo. Mas a gente viu que você também tem uma paixão pelo oceano, e a gente queria saber aí como foi, você começou aí surfando aí como um Aquaman aí com um cara que eu também admirava muito através do meu pai, chamado Jacques Cousteau. Perdia um programa, achava aquilo fantástico. E eu sempre tive essa vertente de gostar de barco, gostar de regata, Fernando de Noronha. Então, a nossa audiência aí se a gente puder começar por essa paixão sua, seria muito legal. Rodrigo, seguinte, o Jacques Cousteau quase me levou a fazer oceanografia, né? Eu sou caipira do interior e lá não tem mar, né? Então eu sempre adorei o mar. Quando meu pai levava a família para passar aquelas férias, né, da escola no mar, eu era daqueles que ficava 12 horas, 14 horas dentro do mar com aquelas pranchinhas de isopor, você lembra disso? Lembro. Que ralava a barriga. Eu tive essa pranchinha. Ralava a barriga, aí você tinha que pôr uma camiseta pegando jacaré. Então, eu não sabia surfar, né? Aí não soube surfar, não aprendi a surfar na adolescência, tal, na infância não tinha tanta oportunidade. Quando eu fui fazer o vestibular, a única referência que eu tinha, apesar dos meus pais serem médicos fora da medicina, era o Jacques Cousteau. E eu lembro de um programa que ele fez na Amazônia que me marcou muito, que ele entrou com o barco dele, o Calypso, lá e documentou, coisa que nenhum brasileiro tinha feito ainda, né? E documentou os botos, as comunidades, uma coisa espetacular. E eu, na época, ainda estava fugindo da medicina. Eu falei, eu não quero ser que nem meu pai, minha mãe, estuda não sei quantas horas por dia, tanta dedicação. Quero um negócio mais light, né? E aí até fui fazer oceanografia no Rio de Janeiro, na UERJ, e aí na época, depois eu fiquei 1 ano e meio, o mercado de trabalho era muito pequeno, e eu via que aquilo não ia me preencher só aquilo, né? Eu não ia ser o Jacques Cousteau. Ficar viajando, documentando coisas, não era o momento ainda. Aqui no Brasil, acho que já depois melhorou muito essa área, né? E aí cresceu essa vontade de estar sempre perto do mar. Aí depois de velho, vamos dizer assim, eu comecei a tentar surfar, às vezes indo de fim de semana sozinho. Putz, foi complicado, mas surfo mal. Mas quando eu fui para a lua de mel com a minha mulher para como é que chama? Jericoacoara,
E lá, em 1999, eu vi alguém fazendo kitesurf, provavelmente algum gringo que estava por lá. Falei, cara, que isso, né? Aí o tempo passou, eu continuei surfando mal, e aí eu vi no kite uma possibilidade de ser mais democrático. Porque a gente que surfa sabe, depois de um tempo, a molecada entra na onda muito mais fácil que você. Braço grande, fôlego, você nunca vai, não mora na praia. E o kite é democrático, né? É espetacular, a coisa da pipa, a coisa de estar em contato com o mar, de poder fazer o downwind, né? De estar em alguns lugares. Então essa é a minha paixão realmente atual do mar. Olha que descoberta, o kitesurf é sensacional e o Ceará, por ter uma geografia de muitos ventos, né? É um lugar excepcional para a prática, de fato, do kitesurf. Pois é. E agora todo ano eu vou para lá. Pretendo começar a ir agora todo ano 2 vezes por ano. E fui para o Ceará, fui para o Maranhão, fui para o Piauí também, Barra Grande. Então fui para o Rio Grande do Norte, mas acho que o Ceará é a meca do kite, é onde tem mais vento, mais constante. É o vento, né? E isso aí a família, como é que a família vê isso? Porque o kite também é um esporte meio solitário também, né? Eu também fui um golfista acidental, às vezes quando eu gosto de jogar golfe, né? Mas o golfe você começa, vai embora e fica sozinho, né? Então, como é que... Então, eu tenho sorte que minha mulher adora a praia. Que maravilha. Então, se ela ficar lá horas e horas ali, algumas horas de frente para o mar, não tem problema nenhum, né? A molecada, eu tenho 2 filhos, a molecada, eu levei eles para fazer kite, eles fizeram uma semana, é engraçada essa geração. E aí, na hora que eles aprenderam, eles falaram, não, tá bom. Não foram picados pelo tesão, vamos dizer assim, da coisa, entendeu? Mas fizeram lá comigo, porque falavam, vamos dar esse mole pro meu pai, né? Vamos fazer com ele. Mas depois eles desencanaram e minha mulher não tem problema, ela fez um pouco de wind e tal, mas o negócio dela é ficar ali na praia. A gente olhou também nas suas redes sociais, doutor, que você também é um skatista. Você manda bem no skate lá, dropando no skate numa rampa. Então, quando eu vi aquela Rio, esse cara é surfista, porque aquela veio na batida mesmo do skate lá, hein? Então, essa história do skate eu também nunca fui skatista de criança, né? Mas numa das viagens para os Estados Unidos, que eu morei lá 2 anos em San Diego, quando era moleque, depois voltei com a família para Califórnia, não sei o quê, e aí eu tava em Venice Beach, vendo aquele pôr do sol, e eu tava pensando num skate, assim, que eu pudesse... Eu já tinha olhado o Carver, que chama esse skate que tem o truque mole, né? E que você como se estivesse surfando. Eu vou falar, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu comprei o skate lá, depois eu testar vários, o cara deixou. Aí aquele pôr do sol em Venice Beach, eu fazendo lá o rolê, né? De Carver ali, o sol batendo. Putz, cara, então eu curto, mas eu vou mais na pegada do Carver, né? Que tem a ver com o surf, que é esse, assim, ele tem uma malemolência, assim, pra gente ir. Deu para ver pelo seu estilo lá do... E esse momento que você morou nos Estados Unidos com a família, né? Seus pais já médicos e você já fazia medicina? Não, era moleque. Tinha 10 e 11 anos. Eu morei 2 anos em San Diego. Experiência incrível, né? É incrível, cara. Porque isso foi em 80 e pouco, 81, 82. Tudo que eu vi lá não tinha importação. Era um abismo de conhecimento, de desenvolvimento, de tecnologia, da indústria em si, do comércio americano para o brasileiro, né? Depois veio a abertura, né? Então, o que eu vi lá, você imagina, cara, você chegar saindo de Botucatu, chegar naqueles hotéis americanos, assim, normais, mas aqueles com quartos grandes, piscina maravilhosa, e ver pela primeira vez, que eu só tinha visto em filme, a maquininha de Coca-Cola. Caramba. Você pegava uma moedinha, isso para um moleque, né? E punha lá e pum,
caía. Eu não sei quantas Coca-Cola, Doctor, eu testei todas, cara. Eu e meus irmãos, né? Então, tudo que eu vi lá chegou no Brasil só 10 anos depois. Então, era realmente, teve um hiato muito grande, existia um hiato muito grande. Agora não, as coisas estão lá, estão aqui também. Você, no momento, teve essa experiência, chegava para seus amigos da escola, as pessoas conseguiam em Botucatu talvez nem transladar e entender o que você estava falando, né? Era uma conversa de ET, né? Então, e realmente... E aí eu trouxe algumas coisas, né, dos americanos lá para Botucatu, cheguei lá, a molecada, né, veio querer saber das novidades, aí eu trouxe o Atari, né? O Atari, caramba. Que era um videogame que ninguém conhece hoje, pouca gente conhece, e trouxe uns negócios de beisebol e tal. Pra você ter uma ideia, eu fui jogar beisebol, né? Fui ensinar Caramba. os moleques lá a jogar beisebol. E a gente tá acostumado a jogar bets. Já jogou bets? Não. Não, tem uma casinha, 2 casinhas que você tem que proteger com um bastão e é uma bolinha que você tenta jogar de um lado para o outro para derrubar a casinha do outro lado. Se você derruba, você tem a chance de dar a raquetada, né? E pode queimar a pessoa na bets, né? Se ela tá correndo, você pode jogar a bolinha nela. Eu fui jogar beisebol, não sei o quê. E aí bati, saí correndo. Meu amigo pegou a bolinha de beisebol, que parece uma pedra, e mandou com tudo, pegou na minha nuca, cara. Falei, não, vamos desistir do beisebol, não vai dar, não. Eu tomei uma verdadeira pedrada na nuca, pela falta de conhecimento, óbvio, ainda mais moleque, né? Mas foi muito divertido, cara. Trazer coisas de lá, o que eu aprendi lá, realmente foi espetacular também. Isso pode ter influenciado nesse seu empreendedorismo de ir rodar o mundo, trazer o que tem de melhor para o mundo e voltar e apresentar aqui para o Brasil, porque sem dúvida, isso fica lá no na nossa alma, né? Esse seu espírito explorador que já veio de Jacques Cousteau, depois com essa viagem aos Estados Unidos, e aí isso me parece e reflete até hoje de você ser uma pessoa inovadora em busca do que tem de melhor no mundo e traz para esse sol, né, para poder as pessoas aqui se iluminarem e trazer novos conhecimentos, né? Eu acho que você pegou bem o ponto, eu fiquei até arrepiado aqui, porque eu sei, eu tenho isso mesmo, entendeu? Sempre quero estar em algum lugar onde eu aprenda alguma coisa diferente, né? Isso pode ser pessoal, a conexão de energia, de vibração cultural, que também influencia no nosso dia a dia. Com certeza. Né? O que a gente faz quando criança vai reverberando lá até a morte, né? E aí profissional, né? Muito legal você estar num congresso europeu, americano, mundial, e ver pessoas do mundo inteiro dando pontos de vista diferentes do seu. É ali que você tem realmente insights de fazer a coisa diferente depois no seu dia a dia. E aí você tem razão, essa sementinha lá dos Estados Unidos, cara, foi muito marcante. Talvez mudou a sua vida isso aí, né? Provavelmente mudou a minha vida, ainda mais com o abismo que era de tudo. Imagina o moleque saindo, não tinha essa conexão, quase muito pouca gente tinha essa oportunidade, esse acesso. Internet e tudo. A Disneyland, a primeira vez que eu fui na Disney, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? E a Disney é um padrão até hoje em excelência, né? Excelência. Então você vê o quanto fazer a forma de com excelência perpetua o caminho, né? E aí os seus primeiros passos na medicina, como foi aí esse clique para dizer realmente a oceanografia é minha paixão, mas eu quero realmente ser um pilar aqui na medicina? Primeiro eu tive que me conectar para me parar de negar que eu queria ser médico. Porque é uma pressão você ter... Não chega a ser uma pressão, mas você ter pais médicos. Meu pai é muito genial, né? Ele foi diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, que ele é o da primeira turma, depois foi... Então já era acadêmico seu pai, né? Vice-reitor da Unesp, reitor da Unesp, que é uma das maiores universidades do Brasil, Conselho Nacional de Educação, 4 vezes. Então, mas lá atrás ele não tinha tudo isso. Mas o que eu quero dizer, tinha uma certa pressãozinha, putz, você vai ser médico, os pais médicos e tal.
Mas eu vi que eu era isso que eu queria, que eu tinha que parar de negar e encarar. E aí, quando eu comecei a medicina, eu fiquei na dúvida. Minha mãe é pediatra e meu pai era gastrocirurgião. Depois ele virou acadêmico, né? Parou de operar. E eu quase fiz pediatria. E aí foi muito acertado, apesar de eu adorar criança, mas esse estilo de vida, de ter uma vida normal, não tem plantão, não tem o dermatologista, não tem plantão, né? E o mais interessante, poder fazer procedimentos, que no começo era cirurgia dermatológica. A gente não estava nem falando ainda em cosmiatria na época. Que eu tive a sorte de estar na Escola Paulista de Medicina, templo é uma federal, né? Um templo da medicina. E o meu chefe, que eu sempre gosto de falar o nome dele, o Talarico, ele fundou a cosmiatria quando eu estava entrando na residência. Cosmiatria naquela época era mal visto, ainda mais numa escola pública federal. Como é que você vai querer embelezar ou cuidar da pele, da qualidade, se a gente está pensando em doença? Mas ele teve a visão do quanto isso é importante para o ser humano também. E eu tive essa sorte de estar lá, entrando e entrar na cosmiatria, aí ter visto a primeira aula de laser no Brasil, num congresso em Brasília, Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Aí eu cheguei para o Talarico e falei, olha, eu gostaria de aprender esse laser. Esse negócio diferente, muito legal. Aí ele arrumou um médico no Hospital Saint-Louis, em Paris, e eu ia também no consultório dele. Aí eu vendi meu carro, eu tinha um carro, vendi, fui para Paris, e aí entrei na área do laser lá, quando nem existia laser no Brasil, tava começando aqui, alguma outra coisinha, e voltei, e aí foi uma história de laser, de desenvolvimento, de rejuvenescimento, que a gente vai falar, mas a história começou aí. Você foi pioneiro, então, de novo, de ir lá fora ver a aurora boreal que ninguém viu e trouxe para o Brasil uma coisa que ninguém nem imaginava que já acontecia na Europa. Foi isso? Foi isso. Acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Estados Unidos. E no Sudeste, no Japão, né? Era dos países desenvolvidos, os lasers eram máquinas muito caras, continuam sendo, mas... E o Brasil não tinha ainda. Eu tinha uma outra coisinha. Houve resistência na comunidade médica ao você ser o pioneiro, ir lá, desbravar e trazer essa tecnologia? Houve? Eu não acho que teve essa resistência para o laser. Teve a resistência para a cosmiatria em si. Porque aí, o que era a cosmiatria? Começamos a fazer botox, peelings, que já existiam. Peelings já existiam. Mas eram mais assim para doenças também. Depois chegaram os preenchedores, que no começo nem era o que se usa hoje, que é ácido hialurônico, era de boi, colágeno bovino. E os lasers entraram nisso. Mas como ninguém conhecia, a resistência não foi aí, entendeu? Aí a gente começou a levar os lasers, depois de um tempo, as empresas que chegaram logo em seguida, isso foi em 99, eu fundei uma das primeiras clínicas de laser do Brasil, aqui em São Paulo, com mais 9 dermatologistas, 9 médicos, tinha alguns que eram cirurgiões plásticos. E eu comecei a tentar levar o laser para a Escola Paulista para ensinar os residentes. Continuei na Escola Paulista, na cosmiatria. E aí, no começo, as empresas não queriam, porque eles viam aquilo como... Mas era uma burrice. O que adianta você ter e ninguém saber usar? Era uma falta de visão, vamos dizer que é uma... Os equipamentos tudo importado, então, Tudo importado. E aí, depois de um tempo, eles começaram a deixar eu levar, emprestar, né, lasers, porque a Escola Paulista também não ia comprar esses aparelhos caros, para a gente começar a treinar os residentes, e muitos residentes passaram ali comigo e aprenderam sobre o laser, e tem que estudar física, viu, para entender laser. Que é luz, né? É luz, é radiação, é física. Estudei muita física. E hoje em dia tem muitos lasers que não são lasers, porque não são
São tecnologias que parecem laser para rejuvenescer, para estimular colágeno, para tratar problemas também, tratar vasos, tratar manchas, tratar malformações, cicatrizes. Mas existem os lasers que são feitos de luz, e é uma luz ultra específica, e tem tecnologias que não são luz, é elétrica, mecânica, entendeu? E aí não são lasers verdadeiros, mas acho que para o leigo também é considerado. E hoje a gente vê, como leigo, né, falando aqui, muita clínica de estética que faz botox e teoricamente se propõe a fazer um trabalho que para o leigo assim chega numa órbita próximo do que um profissional doutor especializado como você. Como que a gente que é leigo diferencia isso? Quem é clínica de laser que de fato não contribui para a saúde, para a pele, e até a gente vê hoje na imprensa muitas coisas associadas a deformações, queimaduras, né, de pessoas que nem são médicos que estão tentando fazer isso, né? Isso é um problema por falta de regulamentação. Existe uma lei no ato médico que o Congresso teve uma chance de aprovar, o que pode ser feito pelo médico, o que pode ser feito pelo não médico. Aconteceu disso não ser aprovado, provavelmente porque a comunidade médica perto da outra, como toda a comunidade, é muito menor. Aí, sei lá, interesses e tal. Então não tem como o CFM, o Conselho Federal de Medicina, regulamentar quem não é médico. Então, você não consegue interferir. Como é um mercado importante, o Brasil é o segundo país do mundo em mercado cosmético, bem-estar, só perde para os Estados Unidos, e tem um ticket médio relativamente alto, perto de outros procedimentos, muita gente entrou totalmente sem capacidade, sem formação, sem capacidade, usando um pouco de mídia, atraindo pessoas que vão pela mídia social. E pelo preço. A gente vê dentista fazendo botox, eu fico meio confuso. Como é que um dentista está fazendo botox? Então a gente teve dois casos aí agora, né, recentes. 2 mortes. Exato. De um peeling de fenol e de um outro procedimento invasivo. E aí, mas isso já aconteceu outras vezes também. Mas eram pessoas completamente despreparadas. Quem estava fazendo o procedimento. O paciente, ele de alguma forma chegou lá e resolveu fazer. Não dá para culpá-lo. Dá para culpar quem está fazendo sem habilitação, sem conhecimento, sem nada. Então isso é um problema sério que está acontecendo, vai acontecer, e eu acho que vai ter infelizmente, alguns vão pagar o preço para as pessoas começarem a perceber que não é uma coisa qualquer. Legalmente isso é uma zona cinza ainda que não pode, por exemplo, colocar esta pessoa como prática ilegal da medicina. Exatamente. Juridicamente ainda há Porque tem procedimentos que a própria Sociedade de Odontologia, por exemplo, estimula. Mas tudo bem, tem alguns que não podem causar um dano tão grande, né? E como não existe lei que diz o que cada profissional deveria ou pode fazer, então é uma zona cinzenta realmente, porque eles não é prática ilegal da medicina, porque eles não são médicos. O que é que tem hoje, doutor, de mais moderno em termos de cuidados com a pele, para que a gente tem umas publicações no Instagram que eu acho bem curiosa, que tem assim, uma mulher de 30 anos atrás e uma mulher hoje, né? Mostrando que, até uma entrevista com o Silvio Santos, a gente vê o pessoal parecia ser bem mais velho com a idade bem mais jovem, né? E hoje a gente vê pessoas como a Demi Moore, por exemplo, que eu acho que ela foi uma das mulheres mais bonitas assim no cinema, e ela passa uma transformação enorme, e agora parece que voltou, tá num rosto bem jovem. O que é que você tem de mais moderno aí, pensando em mulheres, para que possa ter esse cuidado aí de rejuvenescimento, né? Não, e os homens? Só mulheres? Eu ia entrando nesse negócio do homem aí depois, porque isso é um tabu ainda para muito homem, né? Sim. Essa questão do... Quando a gente vê as pessoas que envelheceram bem,
provavelmente, na minha opinião e pela experiência agora de 25 anos e tal, é a combinação de tratamentos. O que é envelhecer? Envelhecer é repor cada vez menos as células que fazem função, seja no coração, no rim, no fígado ou na pele. O que é bom para a pele? Que deixa a pele... Pega uma criança, o que ela tem bastante? Colágeno, fibra elástica e ácido hialurônico. São proteínas de sustentação e firmeza, que estão ali no meio dos vasos sanguíneos, dos nervos, de células de defesa, etc. Da glândula sudorípara. Mais ou menos com 25 anos, a gente continua produzindo, mas começa a consumir um pouquinho mais do que produzir. Nessa época, a ladeira quase não se percebe. É uma rua assim que começou a ficar levemente inclinadinha. 25, que isso é uma surpresa para mim. Aí, com 30 anos, tem gente que já tem flacidez evidente, genética. Então, genética influencia, tá? Mas, basicamente, é isso. Você vai perdendo estruturação da pele. A pele vai ficando mole, ela vai vindo para baixo, correndo. Aparecem, as cicatrizes ficam piores, o olhar, as rugas aqui ao redor dos olhos. Bom, o meu métier, principalmente, são coisas que fazem o bioestímulo de dentro para fora. É botar as suas células para fazer o inverso de envelhecer, que é pegar o fibroblasto, que ele faz colágeno e fibra elástica, e pôr ele para trabalhar, recorrentemente. De forma natural. De forma, um estímulo físico ou químico, documentado cientificamente, e que ele responde fazendo ele entende que ele tem que trabalhar e repor aquele dano controlado. Que seria esse estímulo físico aí? Já faltou. O laser. O laser, agora. A luz do laser. Ela pode ter impacto até mecânico mesmo, chama fotoacústico, ou calor, né? Ou outro que não é laser, que faz microcoagulações por energia elétrica, por agulha, etc. E aquele trauma controlado no lugar certo, em várias camadas, na densidade certa, faz o seu organismo trabalhar de dentro para fora. Mas isso não pode fazer mal? Não. É simplesmente fazer o inverso de envelhecer. Mas isso não gasta a sua célula? Não, ela está sempre renovando. Se você pegar uma pessoa nova ou velha, responde? Quem responde mais? A nova. Mas a velha responde? 90 anos responde. Entendeu? Então, se isso for recorrente, a gente está consumindo mais do que produzindo, mas a gente está sempre dando um estímulo para produzir. A gente começa a equilibrar a conta. Entendeu? É possível reverter cabelo branco? Já ouviu falar de tinta? Já. Não, tô brincando. Isso não era possível até uma chegada de uma substância nova, como um produto comercial, mas que já tem 20 anos de pesquisa, que eu fui ver na Coreia nos últimos 2 anos, chama Exosomos. Cara, nome complicado. Isso é inovador também, hein? Inovador. No Brasil chegou há 1 ano, eu dei a primeira aula de Exosomos aqui no Brasil, fui convidado pelos coreanos para ir lá participar do Congresso Mundial de Exosomos de uma empresa a maior do mundo. Ó, seu espírito explorador aí, ó, de novo, ó. Aí comecei a usar o produto, mas já embasado no que eu via na Europa. Já fazia 3, quase 4 anos que eu estava vendo falar disso na Europa. Entendeu? E amigos meus que são dermatologistas lá, que eu conheço, que encontro em congresso e tal, eu já vi os resultados e falando, nossa, que coisa interessante. E aí fui para a Coreia, esse ano vou de novo, agora, daqui 1 mês estou indo lá, até apresentar uns casos, né, de exosomos. E o produto, ele faz regeneração, é como se fosse terapia genética, mas não usa a célula. Porque é complicado você pôr uma célula que depois pode virar alguma coisa no seu organismo. É um sinalizador. Essas células que têm capacidade regenerativa, elas mandam
sinalizações para outras células regenerarem o tecido. Então é só o sinalizador, é uma vesícula muito menor que a célula, que se filtra, se purifica, se potencializa no vidrinho, coloca-se para o médico usar sobre a pele para fazer um estímulo. E aí eu vou voltar no que você estava falando, o cabelo branco, né? Ele regenera fio, tá? Das coisas que regenera é a cor. Então eu tô até fazendo um teste em mim mesmo, já fiz 2 sessões de exossomos, porque se o meu cabelo começar a ficar mais escuro, para ver, realmente, eu tenho bastante cabelo, mas eu queria saber qual é a capacidade realmente de pegar um cara grisalho, quanto volta. Existe, sensacional isso aí, inovador para a nossa audiência. Alguns amigos dos Estados Unidos, até os lutadores lá do UFC, que a gente tem contato, foram na Colômbia, alguns anos atrás, que disseram que lá está muito avançado com algumas coisas de célula-tronco e não tem muita regulamentação. E o preço em relação aos Estados Unidos é pênalti para ir lá. E existe algum estudo, alguma coisa aí em alguns países, na Ásia principalmente, ou na própria Colômbia, com célula-tronco em relação à dermatologia? A célula-tronco, com certeza, é uma pesquisa, um potencial gigantesco, não permitido no Brasil, né? Então, isso é de potencial muito grande, entendeu? A questão ética ainda é um problema, porque tem riscos, isso tem que ser muito bem abalizado. Um dia nós vamos chegar lá, entendeu? Enquanto não se pode fazer a célula-tronco, existe, por exemplo, a possibilidade de tirar o seu sangue mesmo e filtrar. Isso é permitido em muitos lugares. Foi divulgado a Anitta fazendo alguma coisa desse tipo, né? Um cosmético. Porque é seu, entendeu? Então você não está injetando uma coisa estranha ao seu organismo. Aí você filtra, aí tem lá um plasma rico em plaquetas. Sabe que lutador de boxe e de MMA, nos Estados Unidos hoje é muito regulado com as agências antidoping, né? Foi proibida essa prática. Mas fazia muito isso para lutar, quer dizer, dava um punch maior na luta, para tirar o sangue e reaplicar o próprio sangue. Que loucura, né? Mas aí o que se sabe, o que eu acredito, é que com o que é permitido atualmente, que ainda não é usar a célula-tronco, exossomos é melhor, entendeu? É mais potente como efeito regenerador do que o próprio plasma rico em plaquetas. O doutor acha que no mundo, digamos, acadêmico futurista, lá na Ásia ou em algum lugar que não tem regulamentação, será que isso já está lá na frente? Eu acho que sim. Usando célula-tronco para questão de pele e tudo. É difícil controlar tudo, né? Mas com certeza tem gente que provavelmente já está desenvolvendo, usando, e eu acho que a regulamentação é por país também. Colômbia, por exemplo, estão usando demais, né? Eu conheço um grande nome que foi lá e fez um tratamento legal com célula-tronco. O que eu queria saber era, você tem uma visão global de rodou muito mundo, onde é que está o top do mundo em relação à dermatologia e de pesquisa? Bom, sempre foi Estados Unidos, certo? E alguns países da Europa, especificamente, com algumas coisas. Mas por incrível que pareça, quando a gente pensa assim em maior número de inovações, produtos nos últimos anos, é a Coreia do Sul. Coreia do Sul, caramba. Mais que o Japão, mais que os Estados Unidos, mais que Israel, que agora Israel está em guerra também, mas assim, eles tiveram muita pesquisa na minha área, né? A Coreia do Sul é a nova meca da tecnologia e de inovação. Eu já estive lá 2 vezes, vou a terceira esse ano. Eles passaram o PIB do Japão, por exemplo. Como é que você pode imaginar que há, sei lá, 60 anos atrás eles estavam saindo da guerra da Coreia, país dizimado, e hoje virou o que virou? Tem uma explicação. Educação. Eles investiram muito em educação e o governo incentiva o empreendedorismo lá. Dá ferramenta para a pessoa arriscar. Entendeu? Então, é uma combinação que deu certo.
E leste europeu tem alguma coisa aí do... Tem leste europeu, uma tecnologia fantástica, que é um laser que é muito completo, mas é uma empresa específica, né? A gente tem grandes empresas também na Itália, na França, na Espanha, mas assim, como país mesmo, a Coreia é disparado, e tem a Eslovênia, por exemplo, tem uma tecnologia incrível Eslovênia? de laser. A antiga Iugoslávia é um dos países da antiga Iugoslávia, né? Uma tecnologia incrível, é considerado talvez o melhor laser do mundo por muitos. E eu gosto muito dessa tecnologia e vem de lá, vem da Eslovênia. Aqui nesse business, falando um pouco dessa estruturação desse business fantástico, a gente teve aqui antes, deu uma olhada, vi que você atende pessoas de grande ativos aí, né? E o que é que aqui na Human Clinic se propõe a oferecer para a sociedade? Como o doutor falou, não só para as mulheres, né? Porque há um tabu ainda dos homens de fazer alguns procedimentos estéticos, né? Como se isso ferisse um pouco a masculinidade de alguns, né? Então eu queria também que o doutor falasse que isso também hoje está bem adiantado, né? E quais os benefícios que isso pode também ser feito para os homens. Quantos por cento você acha que são homens e quantos por cento você acha que são mulheres? Pelo a minha crença, né? Que é uma crença de leigo, eu creio que seja no mínimo uns 70-30, 70 mulher, 30 homem. Ainda é 80-20. 80-20. 80% de mulheres, Tem muito a crescer então no mercado masculino, né? 20% de homem, muito. Para o homem é super importante a questão profissional, inclusive. Eu recebo pessoas que vêm porque, olha, seria interessante que eu me parecesse mais jovem, porque o jovem ainda é valorizado na sociedade hoje, né? Mas a questão principal não é essa. Tem que ser a saúde, né? É a saúde e a autoestima. A autoestima. É O isso. poder da autoestima é subestimado. Isso deve mudar tudo, né? Você, com uma certa idade, tá com um corpo muito bom, mas tá com o rosto todo estragado, é uma coisa. Agora imagina você hoje com tanta facilidade de exercício, musculação, tá com um corpo legal, né? Que o corpo também, o shape é algo que eu também dou muito valor para quem eu vejo quem tem um shape, porque o shape não se compra. É como o caráter, não se compra. Você não chega ali e compra um shape. É um trabalho, é uma constância. Mas muita gente, o rosto é algo que é inimaginável. Rodrigo, você não tem ideia do poder da autoestima. Isso mexe psicologicamente muito Muda, às vezes, a vida da pessoa. a vida da pessoa. Ela ganha confiança nas relações do dia a dia, no trabalho, nas relações amorosas, em casa. Começa a produzir mais. Vai a lugares diferentes. Não tinha pensado nisso. E até, como o doutor falou, o executivo que está nos escutando aqui, nosso público CEO, CFO, isso pode lhe dar também uma longevidade no trabalho, das pessoas te verem que você é mais jovem. Isso é importante, porque há uma tendência de que é quase que se você envelhecer, você perde valor. Não deveria ser, ao contrário, né? Você ganha experiência e tal. Mas a apresentação hoje em dia é muito importante, né? Isso é mais importante na geração mais nova que a gente. A questão da autoestima. É muito importante. Você não tem ideia o quanto isso é capaz de girar uma chave, entendeu? Quanto essa nova geração começa a se cuidar muito antes, né? E é claro, tem gente que lida com a imagem. Eu atendo muitos artistas, apresentadores, modelos. O cartão de visita, né? Para essas pessoas é o próprio ganha-pão. Mas pra gente também. A gente precisa estar bonito também. Tá vendo, Ale? A Ale tem 25 anos e já sabe, né? A partir dos 25 já cai. Tem que fazer, viu, filho? Agora, a ideia nossa é fazer... A minha ideia é fazer o rejuvenescimento de dentro para fora. E eu sempre analiso o paciente. É lógico que tem pessoas que vêm com queixas específicas. Cicatriz de acne, microvasos, outras cicatrizes. Eu trato muito a cicatriz, tá? Que é um trabalho difícil, mas os lasers são maravilhosos, exossomos é maravilhoso.
cicatrizes pós-cirúrgicas. Mas a ideia é quando uma pessoa não tem uma queixa específica, cabelo, né? É fazer uma programação para que ela pare de envelhecer. Através de uma marca que eu criei, que eu chamo de Y-Pill, de Youth Pill, que são procedimentos combinados de tecnologia, voltando naquilo que você falou, o que deixa a pessoa muito jovem? Combinar tecnologias complementares, lasers, procedimentos não laser, bioestimuladores, que são substâncias químicas que fazem o fibroblasto trabalhar por outra via e é sinérgico e complementar ao laser. Então é uma maravilha, eu acho, né? Mas na Human Clinic a gente quer abraçar o cliente. Então tem a parte de rejuvenescimento e lasers, mas a gente tem nutrologia, tem ginecologia, tem psicólogo, tem a parte corporal, entendeu? Tem a parte de harmonização facial. Quer dizer, a gente gostaria que o paciente tivesse se cuidar como um todo. A minha parte é isso que eu te falei. E muito interessante essa visão 360, né? Então, aqui na Human Clinic, ele não é só um tratamento focado na dermatologia, ele vai Cirurgia plástica. Cirurgia plástica, ele vai ter aí um turnaround de uma órbita, diversas coisas que vai contribuir com um todo maior, é isso? É isso. A gente quer que o paciente tenha aqui o que ele precisa para se sentir melhor ou para corrigir um problema, né? E integrar, né? E fazer uma integração. E agora a gente está, inclusive, focando um pouco em saúde mental. Tem tudo a ver isso aí, esse health, a dimensão do health em todo o... Até para a indústria de cosméticos nos Estados Unidos, eles se colocam até para fins de posicionamento na bolsa como a indústria de health. Porque eu sigo muito a questão da L'Oréal, né? Que hoje é quem domina muito do mundo, né? É dono da Louis Vuitton, inclusive. E eles se colocam hoje já numa pontinha de health. Um business de health, porque você tendo os cuidados com o cabelo, com loção, com cosmético, isso melhora tudo, a cabeça, os negócios, enfim. É a tal da autoestima. É aquilo que você falou que eu não tinha ainda captado. Peguei é impressionante o poder disso e é muita satisfação que eu venho trilhando um trabalho de muito tempo e o quanto eu fui vendo que isso importa. Só que a curva da dermatologia, cosmetria, rejuvenescimento, laser, ela não chegou num platô ainda. Faz 25 anos que eu faço isso, só cresce. Estamos apenas começando. Só cresce. Ainda não teve um momento que a gente falou, isso aqui já não é mais a bola da vez, ou parou, ou outra coisa ganhou importância. Teve períodos que a plástica deu um boom. Se falou muito da plástica, né? Yves Pitangui, aquilo no Brasil, a Globo colocaria muito isso num patamar, mas também um patamar muito imponente, né? Que isso era só para pessoas de uma classe AA, né? Questão da plástica. Aí teve um momento da harmonização facial e todas as vezes que é muito assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa, a gente começa a ver muitos, pelo volume, procedimentos que não ficaram tão bem feitos e aí existe uma contracorrente, tipo, não, plástica não quero plástica, porque eu vi não sei quem, eu vi não sei outro, não sei o quê. Não, harmonização, não tá todo mundo igual, a boca, a bochecha, ninguém mexe. E é interessante que, como eu venho fazendo o outro lado desde sempre, isso tá virando para muito do que eu sempre fiz hoje em dia. Que tem uma palavra em inglês que eles chamam de quiet beauty, que é aquilo que você falou. Ninguém sabe o que foi exatamente feito, mas a pessoa tá jovem, tudo natural, de uma maneira que a expressão, a jovialidade. E se você reparar, quando alguém entra no ambiente e traz luz, pode reparar, a pele dessa pessoa geralmente está com uma qualidade muito boa. É isso que às vezes ilumina um ambiente, chama atenção, entendeu? Isso deve ter uma energia também, né? Isso é algo que mexe também espiritual de você... Quando você tem essa melhora do shape e essa melhora do rosto, eu acho que ela tem um impacto até maior do que o shape. Perfeito. E você olha, espelho meu, nossa, o efeito Branca de Neve aí, a pessoa vai se sentindo confiante. Pô, tô bonito, tô jovem, né?
Perfeito, é isso. É confiança, é entrar olhando de cima ou para cima, ou assim, abrir os ombros, né? E eu acredito muito em energia, tanto que tudo que eu trabalho é energia, né? Na verdade, é troca de energia. Quando falou de física, É. tratamento que você faz tem tudo a ver com energia, E né? sabe qual é a outra parte super importante que tem a ver com energia, que a gente não falou? É a relação médico-paciente. Isso deve ser interessante também. Que é o meu... É a coisa mais legal que eu faço. Tem a técnica do laser que eu desenvolvi protocolos muito diferentes, fui inventando coisas, eu ensino isso no Brasil, fora do Brasil, coisas que as empresas não ensinam, que não tem como, eu tenho que ter uma experiência, saber física, saber muito do que faz. Mas o mais legal é entender cada paciente e conectar com ele. Que é diferente, então. O tratamento ele pode ter um viés um pouco diferente dependendo do paciente, é isso? Total. Isso é interessante, né? É totalmente diferente. E às vezes entender o que o paciente ele chega falando uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Então é um trabalho um pouco também de coaching, psicólogo, para saber onde você quer chegar, né? Quais são os seus objetivos, né? Ter tranquilidade, deixar a coisa fluir. Há muita ansiedade, diga, quanto tempo eu vou ficar já Tirando a ansiedade, mostrando o outro lado. E confiança, né? O trust aí deve ser... E aí se você... E tem muita gente... a ansiedade chega num ponto patológica, né? E a gente também tem que identificar isso e às vezes falar, não, eu acho que não é por aqui. Você veio para fazer isso, mas isso não é o que você precisa. Eu acho que não é, mas tudo bem, então eu vou procurar outro. Não tem problema. É tentar começar a botar a ideia de que aquilo não é o problema dela, porque se ela for atrás daquilo, ela só vai piorar. Mas isso é entendimento, a relação médico-paciente, e eu sempre gosto de citar a Escola Paulista de Medicina. É vanguarda. Que é o templo da relação médico-paciente. Em termos de América do Sul, não tem nada como aquilo. Eu não sei, eu sei que eu conheço muitos médicos de lá, né? Eu sou de lá. E a gente tem essa característica porque nós fomos ensinados dessa forma e foi passado isso. A gente pesquisou aqui o que seria ultrassom microfocado para combater flacidez. Então, aí você vê, não é um laser real, entendeu? Você pega o ultrassom que a gente vê imagens, né, com ultrassom. Então ele emite uma onda e aí você foca essa onda num microponto. Não para espalhar a imagem, mas para focar no microponto onde você tem uma agressão controlada, como se fosse uma queimadurinha lá dentro. Só que são milhares, centenas a milhares de queimadurinhas e o organismo vai regenerar aquele tecido. E isso pode ser em vários níveis da pele, mais profundo, juntando... O que a gente trabalha? Isso é a questão que tem a ver com o ultrassom microfocado. A gente não trabalha mais só a pele, por isso... Seria uma autorregeneração, é isso? Você agride para que aquela parte feia caia e cresça uma nova... Ela lá dentro mesmo. Lá dentro, por fora você não vê nada no ultrassom microfocado. Lá dentro, o fibroblasto começa a regenerar aquele tecido e um monte de colágeno novo vai sendo feito. Mas uma coisa que eu aprendi a usar com os lasers, com o ultrassom microfocado, com o Fotona, que é aquele laser da Eslovênia que eu falei que é espetacular, e que mantém a pessoa jovem para sempre, ou vamos colocar, mantém ela jovem, é trabalhar os ligamentos, as estruturas que juntam a pele no osso ou no músculo e que são estruturas parecem cordinhas, mais duras. E quando a gente estimula essas estruturas, é o efeito lifting imediato que eu quero que todo paciente meu saia com o mindset mudado. Na hora, isso é muito poderoso. Agora que você falou isso aqui, eu vou trazer digamos que uma maluquice aqui agora, fazendo um pouco da física quântica. Vamos embora. A física quântica tem a questão da teoria das cordas, né? Que são cordas que ligam multiversos e o espaço-tempo corre rápido lá. Você me falou isso, de que há uma ligação entre a pele e o osso, né?
E quando você trabalha isso, isso traz o espaço-tempo de volta, é isso? É. Então isso é física quântica. Isso é teoria das cordas. Eu aí já não sei, eu não entendo tanto de física quântica, entendeu? Mas o fato é que há pequenas retrações ali naquelas estruturas e que fazem o rosto e o pescoço, principalmente, irem sendo reposicionados na forma original como eles eram, né? Isso é sutil e evidente, e eu quero que todos os pacientes meus saiam. Eu mostro metade, trato metade do rosto para dar uma olhada. Metade? Para o paciente ver a diferença. É o efeito wow, entendeu? Uou. Mas agora você explodiu minha cabeça. Você trata a metade, aí mostra pra ele O efeito. O efeito. Porque esse efeito é imediato. Nossa. Aplicou, botou um espelho. Nossa, sério? Aí tem várias brincadeiras, né? Se acabar a luz, você vai sair torto, entendeu? Mas isso acontece. Porque senão eu não estaria falando. Coisa incrível, Né? hein? Mas não é qualquer tecnologia, não é qualquer técnica. A gente foi desenvolvendo isso para que isso seja perceptível para todos os pacientes, com rosto magro, fino, com densidade a pessoas mais gordinhas, com 25 anos, com 40, com 60, com 90. Aplica pra todo mundo. Aplica para todo E mundo. o que seria o tal do microagulhamento? O microagulhamento você vê que também não é um laser, são microagulhas fazendo trauma na pele para a pele se regenerar. Você vê que tudo tem a ver com uma agressão controlada, que pode ser em vários níveis da pele, pode ser em várias intensidades, para a pele se regenerar. Existe microagulhamento manual, que parece um instrumento de tortura, que é um rolinho assim com agulhinhas, mas eles podem ter várias profundidades e tal. E existe um microagulhamento com máquinas, com tecnologias, e o mais legal é quando ele tem a radiofrequência, uma energia elétrica também. Então ela faz o furinho e, entre aspas, cozinha um pouquinho a pele lá dentro. Por fora você não vê nada também. Isso faz, de novo, uma agressão controlada e o organismo reage produzindo colágeno, regenerando o tecido. É muito usado para cicatriz de acne. É uma tecnologia que eu gosto muito. Para corpo também, mas cicatriz de acne eu diria que seria o destaque aqui. Hoje, em termos de business, a Human Clinic está presente em quantas unidades, em quais estados, quais países? Não, a gente está num processo de expansão, né? Nós estamos aqui na unidade 2, vamos chamar assim. Tem uma aqui do lado, nós estamos na Diogo Jacome. Tem uma nova unidade, numa parceria na República do Líbano, então 3. Tem na Avenida Brasil 4. E tem uma clínica focada ali quase na Rebouças, com mais na parte corporal e mental, saúde mental, que seria a 5ª. E a gente vai inaugurar em breve uma Human Clinic de 10 mil metros quadrados na Barra da Tijuca. Academicamente, na área de dermatologia, o Brasil como é que está? O Brasil é top. É top academicamente, de publicação de artigos científicos? Publicação, artigos científicos, técnicas. Técnicas, né? Eu acho que o americano, lá fora, é muito mais fácil publicar. Com certeza. Tem toda uma equipe, tem tudo base pronto. De pesquisa, né? Aqui a gente tem que desbravar tudo sozinho, entendeu? Eu vou publicar agora um trabalho numa combinação daquilo que eu falei que eu mais gosto, que é a do laser fotona e um outro bioestimulador, o Profilo, o efeito sinérgico disso na pele, né? A gente acabou o trabalho, agora está enviando para as revistas, para a publicação, mas isso dá muito trabalho. Tá muito Então, trabalho. o Brasil publica muito, Estados Unidos publica muito mais, né? E alguns países da Europa, isoladamente, não, mas um ou outro, porque precisa ter uma cultura de publicações, mas a dermatologia brasileira é muito reconhecida. Vem muita gente de fora se tratar aqui, porque o dermatologista brasileiro tem muita técnica e conhecimento, e a gente tem pacientes de fora, vários. Uma coisa que eu aprendi com um amigo
amigo do Rorion que me apresentou. Hoje é um bom contato meu, Romeu Fadu, que ele é lá do... Conheço o Romeu. O Romeu falou que no Brasil, o pessoal lá do Einstein, né, tem acesso a uma base muito rica da Ásia e, ao mesmo tempo, uma base de artigos com conhecimento muito rica dos Estados Unidos. Já quem está nos Estados Unidos, eles não têm acesso a algumas bases científicas que a gente aqui tem no Brasil tem acesso por uma questão política, né? A gente estava fazendo uma conferência, ele e um amigo nosso que é médico na Califórnia, é responsável pela Universidade lá de Loma Linda, dos Adventistas, também médico. E Romeu, nessa conversa, colocou isso, que o pessoal dos Estados Unidos tem essas limitações de bases de dados científicas que o Brasil não tem. Olha que eu não sabia. O americano, eu acho que ele é um pouco, vamos dizer assim, ele se volta muito para ele mesmo, né? Para o que acontece nos Estados Unidos, ainda acontece isso. Cada vez menos, né? Mas assim, sempre eles são mais fechados nas coisas deles, né? Isso em termos de publicação. Agora, em termos de técnica, eu acho que o brasileiro, não é que eu tô defendendo, mas é muito melhor. O americano tem muito medo. A capacidade de adaptação e de fazer as coisas que o brasileiro tem, né? Que a medicina americana é muito protocolar, muito exame. Protocolar. Tudo é processo, né? Eles têm medo de processo, então eles restringem muito risco, que é bom, mas também se você não vai um pouquinho além, você não cresce, você não inova, né? Então... Dizem que a medicina avançou tanto na Segunda Guerra, né? Com as coisas que aconteceram, avançou muito, né? Sim. A questão. E, doutor, considerações finais e as suas redes sociais. Como que as pessoas... Eu fiz um tour bastante intenso nas suas redes sociais. Tem muita informação lá, muito interessante, que para uma pessoa como leigo, como eu, aprendi muito vendo lá, além daquele monte de uma quantidade de pessoas com grandes ativos sociais aí que passam por aqui, né? Todos, né, nessa confiança com você. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de dizer que nesse boom de procedimentos para todo lado, eu acho que as pessoas têm que prestar um pouco atenção no profissional que elas vão, que sempre tem risco embutido, e principalmente se for não médico, pesquisar um pouquinho, não só a rede social, né? Às vezes tem muita gente passando por médico também. Diz que é médico e não é, né? Então, cuidado, né? Pesquise um pouquinho em quem vocês vão. A minha rede social, eu tenho um site, que é o Fernando Macedo, e tenho um Instagram, que é o DR, né, de Dr. Fernando Macedo, tudo junto, sem ponto. Lá eu passo informações toda semana de procedimentos que eu faço, de coisas, de opiniões, etc. E estamos abertos aí, sempre aprendendo e tentando fazer a conexão com os pacientes que virem para a gente ter o melhor resultado possível. Que maravilha. Agora, o último momento do nosso podcast, a gente faz um momento chamado aqui Momento Aladim, um momento descontraído. Sim. Se o doutor pudesse encontrasse aqui, entrasse em um dia seu de trabalho aqui, que é um trabalho de grande valia para a sociedade, se achasse uma lâmpada mágica, e aí você pudesse fazer 3 pedidos para esse gênio da lâmpada, o que é que você iria pedir? E esses pedidos são em relação ao quê? O que você quiser. É o gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada? É o gênio da lâmpada. O primeiro, com certeza, seria o maior entendimento humano entre as pessoas. Que a gente está num momento muito ruim, né? Sim, isso seria a base de tudo, né? As pessoas terem mais empatia, se entenderem, não julgarem tão rápido, né? Assim, eu acho que aí a gente está entrando numa coisa mais universal, né? Porque se eu sou o gênio da lâmpada, cara, eu gostaria que o ser humano fosse melhor, né? Segundo é a questão de desenvolvimento, que só é permitido se a pessoa tem saúde, né? E saúde e as condições mínimas. Então, será que a gente vai ter uma sociedade? Claro, eu não estou sendo utópico aqui dizendo, será que não dá para a gente ter uma sociedade um pouco melhor, né? No sentido da saúde e o mínimo para que a pessoa se desenvolva,
né? E aí o terceiro, acho que já englobei praticamente tudo, né? Se a pessoa tem um entendimento e tem as condições para se desenvolver, eu acho que ela tem tudo. E a terceira coisa, eu acho que também tem a ver, né? Que eu acho que no entendimento humano tem a ver com guerra, né? Se as pessoas se entendem. Se eu pensar aqui numa terceira aqui, que seria uma espiritualidade maior também das pessoas, né? Que eu acho que isso também contribui. Perfeito. Pedidos muito altruístas que o doutor fez. E se você, agora considerações finais, uma mensagem específica para os nossos ouvintes, esse público aí que a gente tem buscado levar esse canal, todas as pessoas, não só CEOs ou presidentes ou diretores, mas todos aqueles que querem ser presidente da sua própria vida através de uma melhor saúde, melhor entendimento da sua vida. Então, uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Eu acho que isso tem sido muito falado. A mensagem é o seguinte: caiu, levanta a cabeça, trabalha de novo, vai em frente. Eu tô falando aqui só de coisas boas, mas eu já tomei meus tombos também. E foi preciso ter paciência, um pouco de entendimento próprio, capacidade de entender o que será que deu errado, por que deu errado, aprender novas coisas e seguir em diante. Então, se estrepou, levanta a cabeça, começa de novo, vambora. Então, tá aí, nós começamos hoje com essa figura iluminada, com energia sensacional, aí um gênio na sua área e tem contribuído para um mundo melhor, isso que é o mais importante. Estamos aqui falando com o Dr. Fernando Macedo. Aí foi uma honra, um prazer aí estar com você, dividindo essa energia, essa conexão aqui conosco. E desejo a vocês aqui que a gente se encontre no próximo episódio. Quem desejar falar com o Fernando Macedo, mande mensagem nas redes sociais que a equipe dele vai responder para tirar todas essas dúvidas, que esse é um assunto que iria aqui durar horas, né? É um assunto muito rico. E a gente se vê aí nos próximos episódios, nessas próximas conexões de energia, de business e de saúde. Saúde, força e fé para vocês. Nos vemos nos próximos episódios da CEO TV. Obrigado, doutor. Valeu. Valeu. Boa. Obrigado.